Olá, caros alunos. Para quem não me conhece, o meu nome é James, eu sou professor aqui na instituição há um ano. Atuo na área de sistemas de informação. A minha graduação é toda voltada à área de tecnologia, bacharelado, licenciatura, MBA em gestão, formação pedagógica e sistemas e processos industriais. Além disso, agrego 20 anos de experiência na área de sistemas, na indústria, e mais de 15 anos na área educacional. A ideia hoje, então, é a gente falar um pouco sobre sistemas de informação, tá? Nós vamos trabalhar em duas etapas. Na primeira etapa, a gente vai ver uma overview sobre os sistemas, principais funcionalidades, aplicações, né? E o que o mercado espera de um profissional na área de informática, né, para atuar na área de gestão da informação. Caros alunos, conforme o nosso planejamento, então, hoje a gente vai ter a nossa primeira aula, onde nós vamos falar sobre sistemas de informação. A ideia, então, a agenda para hoje é seguir os seguintes tópicos. Sistemas de informação gerenciais, tá? A gente vai falar um pouco sobre segurança da informação, como administrar um sistema e o seu conhecimento gerado, funções empresariais e os sistemas de informação, qual é a sua relação, conceitos gerais de sistemas de informação gerencial, que é um tipo específico de sistema de informação, e as tecnologias básicas que envolvem um sistema de informação gerencial, os principais aspectos que vão determinar as características principais de um sistema. Bom, sistemas de informação, pessoal, basicamente são três etapas principais, tá? A primeira delas é a entrada, onde vai ser recebido os dados brutos de de determinada situação, um momento. Esses dados brutos eles vão ser processados, tá? Esse é o momento que ocorre a geração da informação. E no terceiro estágio final, então, essa informação ela é repassada a um cliente interno, à própria empresa, né, em forma de relatórios, gráficos que vão nos dar a informação em cima da análise dos dados brutos. Tá? Então, esse processo de transformação dos dados em informações, ele está voltado para a geração de informações que são necessárias a utilizar nos processos decisórios da empresa. Quando se chega nesse momento, tá, pessoal, que esses dados eles são voltados para processos decisórios, o nosso sistema ele se caracteriza como um sistema de apoio gerencial. Tá? Sistemas de informação, pessoal, nada mais é do que a organização, tá, de alguns pilares, tá, que são os principais: pessoas, dados, atividades ou recursos materiais em geral. Esses elementos interagem entre si para processar a informação e divulgá-la de uma forma encadeada dentro da empresa. Dentro do processo, então, de transformação dos dados brutos, a gente precisa saber uma diferença importante entre o que é o dado e a informação em si, certo? O dado, tá? Ele é qualquer elemento identificado em sua fonte bruta, que sozinho ele não tem uma finalidade específica. A partir da análise desse dado bruto, aí sim vai se gerar a informação, que aí sim é uma síntese desses dados, tá? Que vai prover algum tipo de conhecimento para a empresa, que aí sim as tomadas de decisões podem ser realizadas de uma forma mais assertiva. Tá? Dado transformado gera conhecimento. Tá? É nesse momento que os dias atuais, tá, estão focados em cima de conhecimento. Conhecimento é uma coisa que a empresa precisa manter dentro dela. Então, são várias as formas de se manter esse conhecimento, tá? Pode-se gerar bancos de conhecimento, repassar entre elementos internos, enfim. Qualquer tipo de análise dentro da empresa de um dado bruto, ele tem que ser transformado num banco de conhecimento. Na atualidade, tá, pessoal, o uso de sistema de informação nas empresas é cada vez mais importante. É a partir deles que os diretores, gerentes, os donos de empresa conseguem tomar as melhores decisões. É através da informatização dessas informações que se pode chegar a delinear o melhor caminho que a empresa precisa tomar em determinado segmento. Tá? Em cima disso, existem alguns níveis estratégicos onde os sistemas de informação podem atuar. Podem atuar ao nível estratégico, tá? Onde se destina mais a presidentes, sócios e diretores. Nesse momento, tá, é quando os sistemas de informação podem auxiliar em responder os vários porquês e quando determinada ação deve ser aplicada. Os sistemas também ocorrem no nível tático, tá? Nível de gerência e coordenação, que é onde a gente vai dizer aonde e como o sistema pode atuar. Tá? E no nível mais de base, que é o nível operacional, que é onde realmente vão ser executadas as tarefas. Tá? Então, é o plano de ação em si. O que se fazer, quem vai fazer, quanto vai custar e assim vai.
Tá? Então esses são os 3 níveis estratégicos nos quais os sistemas de informação podem atuar. A importância de um sistema de informação gerencial. São muitas, tá, pessoal? Mas aqui procurei colocar algumas que realmente elas fazem diferença. Dentre elas, tá? Redução do custo nas operações. À medida que a gente vai informatizando a empresa, informatizando departamentos, a tendência é que as operações elas fiquem mais rápidas, os processos fiquem melhores, né? E o tempo de tarefa de cada setor tende a diminuir. O que eu quero dizer é que a performance ela tende a melhorar muito se tu começar a automatizar esses departamentos. Melhoria o acesso das informações gerando relatórios, tá? O relatório nada mais é do que uma forma gráfica da gente explicitar a informação, tá? Esse relatório ele pode ser apenas textual, ele pode ser na forma de gráfico, tá? Pode ser visto na tela dos computadores e até mesmo impresso. Detalhes, dados mais precisos e rápidos, com menor esforço. A ideia, tá? Ao se ter um sistema de informação, é justamente isso. Dados íntegros, tá? E que possam ser acessados de uma maneira rápida. Ou seja, no momento que você precisa tomar algum tipo de decisão, o dado ele tem que estar disponível de forma online, ok? Melhoria na produtividade, tá? A tendência, tá, pessoal, é que à medida que os processos vão sendo melhorados, os sistemas vão sendo melhorados, a produtividade ela tende a aumentar. Mas só isso não é importante. Há necessidade de se monitorar essa produtividade a fim de que talvez algum ajuste precise ser feito nos processos, nos sistemas, tá? A ideia é que a produtividade sempre seja elevada. Melhoria nos serviços realizados e oferecidos. À medida que se informatiza as empresas, tá, os serviços disponibilizados por esses sistemas são melhores. Tá? Então a ideia é melhorar cada vez mais o serviço de uma área em relação a outra. Vamos imaginar que um departamento de compras precisa remeter algum tipo de informação para uma área de custos. Isso tem que ser de forma automática. Melhoria na tomada de decisão. Fundamental. Processos informatizados, sistemas bem implantados, a tomada de decisão ela fica mais facilitada. Diretores, presidentes, gerentes, tendo acesso à informação de forma online, podem decidir qual ação tomar para se chegar a algum objetivo, uma meta empresarial. Melhorias na tomada de decisão. A ideia de se informatizar uma empresa é justamente essa. Tempos modernos, necessidade de informação mais rápida. À medida que o sistema está instalado, funcionando, as informações tendem a chegar mais rápido às pessoas que têm o poder da tomada de decisão. Nesse momento também existe um estímulo a uma maior integração, interação entre essas pessoas. Diretores conversando mais com diretores, gerentes conversando com diretores, tá? Gerando uma interação mais efetiva. Melhoria na adaptação da empresa para enfrentar acontecimentos não previstos. Incerteza faz parte de mercado. Tá? Pode ser uma incerteza de aspecto legal, pode ser uma incerteza de aspecto de negócio. Em ambos os casos, se as empresas não tiverem um sistema informatizado, o momento de tomar uma decisão importante pode perder sentido. Então é fundamental que os sistemas sejam bem implantados, bem monitorados e bem gerenciados. Vantagens de se ter sistemas informatizados nas empresas. São várias as vantagens. Dentre elas, representa um instrumento básico de apoio à otimização de resultados. Resultados, tá? E bons resultados são o que as empresas esperam. E sistemas informatizados são uma ferramenta de apoio para que esses resultados sejam alcançados de uma maneira satisfatória. Exige competência intrínseca das pessoas que irão utilizá-lo. Não basta apenas o sistema. As empresas precisam ter pessoas capacitadas, comprometidas, que façam essa roda girar. Os sistemas não funcionam sozinhos, eles precisam de monitoramento, retroalimentação, melhoria contínua. Uso de um plano mestre. Existe a necessidade de se planejar a utilização desses sistemas, tá? Dependendo da situação, qual área deve ser implantada primeiro, qual área não está dando o resultado esperado, é necessário ter um planejamento mestre. Atenção específica ao fator humano da empresa. Pessoas. Pessoas são um dos pilares mais importantes de um sistema. Elas precisam ser treinadas, elas precisam ser estimuladas para que elas possam contribuir de uma maneira positiva para que isso tudo dê certo. Um apoio global dos vários planejamentos da empresa. Sistemas de informação, eles compõem o apoio à empresa. Então, eles precisam receber todas as informações necessárias de todas as outras áreas da empresa, seja ao nível operacional, tático ou estratégico. Apoio organizacional de normas e procedimentos da empresa inerentes ao sistema. Todos os sistemas informatizados precisam seguir procedimentos para que eles possam funcionar dentro da normalidade. Por isso que surgem procedimentos departamentais. Exemplo, como elaborar um pedido de compras,
Como elaborar um processo de recrutamento de seleção? São procedimentos que, aliados à utilização do sistema, vão dar ao sistema da empresa uma credibilidade maior. Conhecimento e a confiança no sistema das informações gerenciais. Um sistema, para ele ter credibilidade, a empresa precisa confiar nele. Se isso não existir, temos um problema e precisamos tratá-lo. Os sistemas são implantados para que as informações estejam disponíveis de forma online, de forma íntegra e confiável. A existência de dados e informações relevantes e atualizados. Deve-se dar foco dentro dos sistemas a dados que gerem informações relevantes à empresa. Normalmente são direcionados ao ramo que a empresa está atuando, metas, objetivos de crescimento. Adequada relação custo-benefício. Além de se implantar um sistema, deve-se avaliar a disponibilidade financeira desse sistema ser implantado na sua totalidade ou de forma modular. Para isso, nada melhor do que um planejamento eficiente, baseado em orçamento do orçado versus realizado. Sistemas de informação gerenciais são suporte para as empresas. O que isso consiste? Suporte às funções de planejamento, controle e organização da empresa, fornecendo informações seguras e em tempo hábil para a tomada de decisão. O sistema de informação gerencial é representado pelo conjunto de subsistemas, ou seja, ele é dividido em várias áreas que contribuem para o funcionamento geral. Tá? Dessa forma, dessa integração, os sistemas são capazes de gerar informações necessárias ao processo decisório. Sistemas podem ser classificados de duas formas, abertos, tá? E fechados. Sistemas abertos são aqueles sistemas onde a interação da empresa com a sociedade e o ambiente pode caracterizar essencialmente um chamado sistema aberto, ou seja, existe uma certa interferência desses meios dentro da empresa. Diferente do sistema fechado. Sistemas fechados, tá? A segunda classificação dos sistemas de informação. O que ele compõe? O sistema fechado independe do meio externo para o desenvolvimento de suas funções, ou seja, é um sistema que ele se desenvolve naturalmente. Se acontecer algum fator externo, ele não vai acabar influindo no sistema dentro da empresa, tá? Porque ele se restringe ao ambiente empresarial. Bom, sistemas de informação, tá? Tudo se remete ao quê? À segurança, tá? Não basta a gente ter um sistema de informação bem implantado, bem monitorado e bem gerenciado se o aspecto de segurança ele não for levado a sério. Para isso, tá? Quais são os principais fatores que a gente deve levar em conta? A confidencialidade das informações, ok? E a propriedade delas. São fatores primordiais, tá? No aspecto de segurança. Como aspecto tecnológico, quais são as ferramentas que nós podemos e devemos implementar num ambiente de sistema informatizado? Tecnologias voltadas à segurança de dados internos e externos. Bom, tecnologias voltadas a aspectos internos, tá? Podemos citar controle de acesso a aplicações, né? Definição de papel versus responsabilidades, horários de acesso a informações, ok? As informações elas não podem ser acessadas fora da empresa, né? Enfim, aspectos relacionados à rotina diária da empresa. Já os externos, deve-se implementar algumas políticas de acesso. Por exemplo, fora do horário de trabalho, quem pode acessar os sistemas informatizados? Enfim, X pessoas. Mas de que forma? Senha de acesso, tokens de segurança, redes virtuais, enfim, algum aspecto que restringe o acesso e não permita que esse acesso fique livre para qualquer pessoa acesse aos recursos dentro da empresa. Se garante confidencialidade das informações, principalmente quem trabalha com sistemas de informação gerencial, onde o acesso à informação ele é facilitado no sentido de que você tem acesso a bancos de dados, você tem acesso às ferramentas gerenciais, às ferramentas de apoio decisório. Então, existe muito o sentimento da confiança nas pessoas que estão gerenciando esse tipo de sistema. E essa preocupação também se estende ao usuário dentro da empresa. Ele também tem que ter a ciência de que ele está ali dentro para trabalhar para a empresa e os dados que estão ali pertencem à empresa. Tipos de sistemas, tá? Existem alguns tipos de sistemas de informação que precisam ser levados em consideração quando se fala no meio empresarial. São eles: sistemas de informação operacional ou de processamento de transações, são aqueles sistemas desenvolvidos para a área departamental, ok? E suas inter-relações. Sistemas de informação de gestão, que vão auxiliar no processo de gestão de determinada área, tá? Sistemas de informação estratégicos de apoio à decisão, que são aqueles sistemas
voltados ao nível de diretoria, gerência, né? Sistemas de informação executiva, né, que seria um nível estratégico mais elevado, né? Sistemas de automatização de escritórios, tá, voltados para automatização de escritórios contábeis, né, escritórios fiscais, de apoio financeiro. E sistemas especializados, que estão bastante em alta, que são sistemas focados em determinada especialidade. Funções, tá? Que tipo de funções os sistemas de informação eles atuam dentro das empresas? As empresas precisam estar preparadas para lidar com os problemas, sejam eles internos ou externos. Tá? Para tanto, buscam no desenvolvimento do sistema de informações suporte para a resolução destes problemas. A razão mais forte pelas quais as empresas constroem sistemas, então, é para resolver problemas de organização e para reagir a alguma mudança de ambiente. Os sistemas de informação objetivam a resolução de problemas organizacionais internos e, consequentemente, a preparação para enfrentar as tendências da crescente competitividade de mercado. Um dos fatores importantes, tá, que levam as empresas a informatizar a sua empresa é ter um caráter competitivo maior em relação a uma empresa que não tem um sistema totalmente informatizado. Aspectos que fortalecem o sistema de informação gerencial nas empresas. Tá? O que faz com que as empresas se fortaleçam ao utilizar a tecnologia da informação no apoio decisório? Os sistemas de informação gerenciais são instrumentos para o processo decisório. Por consequência, para que a empresa possa usufruir das vantagens básicas desse sistema, é necessário que alguns aspectos sejam observados. Dentre eles, o envolvimento da alta e média gestão. É importante que os níveis de gestão estejam cientes de que o apoio deles é importantíssimo para o sucesso da implantação de um sistema. A competência por parte das pessoas envolvidas, tá? Seja operacional ou de gestão. Todo esse time de pessoas tem que estar preparado para essa nova realidade. O uso de um plano mestre ou um planejamento global, tá? O ambiente de informática, tá, de TI, ele necessariamente precisa ter um planejamento interno, mas esse planejamento precisa estar alinhado com o planejamento estratégico da empresa. Atenção específica ao fator humano, pessoas, pilar fundamental para que a gente tenha sucesso na implantação de um sistema informatizado. Qual é o esquema básico, então, de um sistema de informação gerencial? Principais aspectos, tá? O sistema de informatização é representado pelo conjunto de subsistemas. Permite caracterizar as informações básicas que serão necessárias. A contribuição dos cadastros de cada subsistema. À medida que o sistema ele é subdividido, uma das etapas fundamentais para que o sistema ele dê certo como um todo é a alimentação dos seus cadastros. Os dados brutos ali alimentados têm que ter qualidade. A empresa deve ser focada do ponto de vista de funções e atividades. Temos aqui alguns exemplos de áreas funcionais, tá? A área de marketing e produção, que seriam as áreas FIM, né? E áreas de apoio, então, atividades meio, né? Administração, financeira, materiais, RH, serviços e a gestão empresarial, né? A gestão sobre todo esse universo funcional. Quais são as tecnologias básicas implementadas dentro de um sistema informatizado? São 5 as básicas. A gente fala de recursos, tá? Que tipo de recursos? Recursos humanos, focado então nas pessoas. Recursos de hardware, que são os equipamentos utilizados dentro da empresa, computadores, a rede lógica. Recursos de software, tá? Que são os aplicativos, os sistemas de gestão, né? Qualquer tipo de sistema de apoio ao negócio. Recursos de dados, tá? Que é a forma como esse sistema vai armazenar os dados, tá? Que vão ser em bancos de dados, normalmente bancos de dados profissionais para empresas de médio e grande porte, e para empresas de pequeno porte pode-se utilizar algum tipo de solução um pouco mais robusta, né? Que não tem uma capacidade tão elevada de dados. O único ponto de atenção aqui é que se a empresa começar a crescer de forma muito progressiva, inevitavelmente uma migração para um banco de dados melhor vai precisar ser feita. E recursos de rede. Baseado que na atualidade a maioria das empresas está trabalhando com o ambiente web e até mesmo os sistemas dentro das empresas, eles necessitam de recursos de rede avançados. Né? Boa comunicação de dados, uma comunicação da internet com boa velocidade, enfim, são aspectos de rede importantíssimos, tá? Para que todo esse conjunto ele consiga então estruturar um sistema de informação. Bom, alunos, estamos chegando então ao final da nossa primeira aula. Prepararei para vocês uma síntese dos principais conceitos que nós abordamos neste momento, tá?
que são fundamentais para que vocês possam participar de um processo de implantação e até mesmo gerenciamento de sistemas de informação em grandes empresas. Então, principais aspectos. Competitividade, tá? Sistemas de informação, então, são primordiais, eles são um fator determinante para uma empresa que quer ter uma competitividade diferenciada de mercado. Decisões rápidas e corretas é fundamental, é o resultado esperado de um investimento na implantação de um sistema assim. Otimização do planejamento e a execução das atividades dentro da empresa. Tá? Os sistemas eles são implantados para melhorar isso, para que as áreas da empresa possam se planejar melhor e executar suas atividades de uma forma mais otimizada. Sincronizar a cadeia de suprimentos. A ideia é que quando se tem um sistema informatizado, que os departamentos estão integrados, toda a cadeia de suprimentos ela se comunique de uma forma bem eficaz, certo? Redução de custos operacionais, isso vai acontecer em diferentes aspectos, seja na melhoria dos tempos de entrega de serviços ou produtos, ou até mesmo redução de pessoal, pode acontecer devido à melhoria de processos, né, e à síntese de alguns determinados procedimentos internos. Aumentar a satisfação dos clientes, tá? Clientes internos, os usuários das aplicações, porque eles vão ter acesso a informações de forma mais rápida, mais íntegra, de forma mais online e vão poder dar os seus reportes aos seus gerentes, coordenadores, supervisores de uma forma mais assertiva. Aumento da lucratividade do negócio. Com certeza, sistemas bem implantados, bem monitorados e bem gerenciados vão contribuir para o aumento da lucratividade da empresa. Utilização de tecnologia de última geração e a melhor prática em software. É um aspecto fundamental, pois a tecnologia ela avança muito rápido e as empresas precisam acompanhar essa evolução. Isso vai remeter para investimento em equipamentos, treinamento de pessoas, enfim, é um conjunto de aspectos que vão garantir a sobrevivência da empresa dentro do mercado. Como recado, então, o sucesso é garantido pela velocidade em que as informações são assimiladas e pela rapidez em que são tomadas as decisões. Com essa frase, eu deixo um convite para vocês para o nosso segundo encontro, no qual a gente tem assuntos bem interessantes voltados para o planejamento das tomadas de decisões dentro das empresas.